Boa noite a todos. Essa é a nossa aula da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Esse é o nosso encontro de número 12. Hoje é dia 13 de maio de 2021. Nós estamos conversando a respeito de orçamento de capital. Esse é um assunto que envolve justamente cálculos, para analisar quanto à viabilidade, seja a viabilidade de expansão do Parque Fabril, viabilidade, ou até para identificar qual que é o melhor momento para troca, substituição ali de um maquinário, diversas possibilidades, onde você vai verificar se o investimento ele é ou não vale, se ele vale ou não a pena. Então, a ideia, de uma forma geral, a respeito de análise de investimentos. Anteriormente, a gente trabalhou para compreender o que era a taxa, o custo desse capital, e agora, com o custo do capital e com o fluxo, ou uma projeção do fluxo, a gente verifica se o projeto vale ou não vale a pena. Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com vocês, é o seguinte, às vezes a pessoa tem uma noção inicial, e aqui, o que eu vou trazer, não aparece em todos os livros, como se fosse um passozinho a mais, um passo a mais, que é o seguinte, num dos exercícios que a gente fez na aula passada, semana passada a gente fez alguns exercícios, a gente verificou o seguinte, que dependendo do investimento feito, dependendo da metodologia utilizada, então assim, eu vou utilizar valor presente líquido, o resultado dava por exemplo, não me recordo agora de cabeça, se eu fosse considerar um outro método que fosse a taxa interna de retorno, a resposta do melhor projeto seria B, e se eu fosse considerar o payback, a resposta seria C. Então, um passo além, porque geralmente o cara fala assim, o que tiver melhor VPL, melhor TIR. Só que às vezes as respostas são divergentes. Então aqui, a gente vai trabalhar, ou eu vou mostrar para vocês, se vocês tivessem que escolher um dos critérios, qual seria esse critério, beleza? Então é tipo um passo a mais. Então, trouxe o material trazendo assim, no primeiro momento, comparação envolvendo taxas de retorno. Então, o método taxa interna de retorno requer o cálculo da taxa, Aqui está explicando como é que funciona a taxa interna de retorno. Então, a calculadora ela vai entender, qual que é a taxa utilizada, que ele vai considerar o valor do investimento inicial com todo o fluxo, e vai fazer com que esse valor presente líquido vá dar zero, ou seja, ele vai equilibrar, um valor de investimento inicial, todo o fluxo, a tal ponto, considerando uma taxa que não dê nem lucro nem prejuízo, desde que seja viável, Se, por exemplo, o investimento de 200 mil e o fluxo só tem 100 mil, não teria como calcular a taxa interna de retorno, daria erro, Os investimentos com a taxa interna de retorno maior que o custo de capital são considerados rentáveis e são passíveis de análise. Aqui ele traz a nomenclatura taxa mínima de atratividade, que também é conhecida como custo de capital. Aqui, ele traz uma situação. Ele traz assim, se o cara investir 10 mil, ele pode ter, no momento 1, 15 mil. Investe 10 mil e no momento 1, ele tem 15 mil. O custo do capital é 20 mil e se ele considerar um investimento de R$1, ele consegue ter 2. Aí ele faz os cálculos, A gente poderia fazer os cálculos, jogar na calculadora. Como assim, professor? Joga, 10 mil CHS GCFO e bota o fluxo no CFJ, 15 mil GCFJ. Pergunta F e RR, usando a calculadora HP, a gente trabalhou isso na aula passada, então ele já acharia qual que seria a taxa interna de retorno, ou até colocar no Excel, tá? Então, seria a ideia, calcular a TIR. O que acontece? A TIR do projeto A, que é 1 que vira 2, daria 100%. E a TIR de B, 50%, Aí diz assim, mas o projeto A envolve uma quantia muito menor, envolve R$1, rendendo, portanto, tão pouco, e havendo disponibilidade de recursos, a alternativa escolhida seria B. Aqui ele começa a fazer um tipo de análise que é o seguinte, se às vezes você não conseguir fazer, você não consegue fazer 10 mil projetos de R$1 para dar os mesmos 10 mil, 10 mil projetos de R$1 para virar 20 mil. Então,
Se eu tiver que fazer uma comparação entre os métodos, né, e apesar da taxa interna de retorno do A ser melhor, eu deveria optar pelo que me dá mais monetariamente. Com isso, a gente começa a observar, né, ou entender, ou ver a lógica, que talvez entre as duas metodologias, a metodologia a ser utilizada seria o valor presente líquido, tá? Entre uma ou outra, a metodologia, para você decidir qual que é o melhor projeto, isso não está em todos os livros, geralmente os livros vão trazer a ideia que a resposta seria sempre, né, a que tivesse melhor valor presente líquido e melhor taxa interna de retorno, só que às vezes as respostas são diferentes. Aí aqui ele diz assim, ó, para provar que o método da TIR, para provar que o método da taxa interna de retorno do projeto B é melhor do que o projeto A, deve-se utilizar um artifício, que consiste em supor que o projeto maior B é formado pela soma das partes. E daí, ele vai usar a metodologia, que é algo que a gente, né, vai trabalhar. Eu vou mostrar para vocês, na aula passada a gente fez um exemplozinho ali, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, ele diz assim, ó, se a gente provar que os dois projetos, ou as duas partes de B, rendem mais do que a questão do custo custo de oportunidade ali, né? Então, ambos deveriam ser realizados, e isso equivale a escolher B. Então, ele traz aqui um exemplo para ilustrar bem a análise e que deverá ser feita na comparação de alternativas, utilizando-se a taxa interna de retorno. Então, ele diz assim, ó, uma empresa, eu vou botar já na tela aqui, tá? Mas ele diz assim, ó, uma empresa, né, o custo de capital é 6%, e daí ele diz assim, ó, a alternativa A, ele é um processo que ele é tudo automatizado, né? Então, ele tem que fazer um investimento numa máquina que é melhor. Essa máquina que é melhor, ela custa 20 mil. A máquina B, ele é semi-automatizado, ele não é todo automatizado. Então, o que ele vai ter? Ele tem um investimento menor, a máquina não é tão moderna, é metade do valor da máquina A, né? A máquina B é metade do valor, só que daí ela precisa ter mais pessoas trabalhando, né? Uma automatizada não precisa ter funcionário. A não automatizada tem um funcionário. Então, ele investe menos, investe a metade, só que ele tem um gasto maior ao longo, né, dos períodos. Né? E aqui ele traz o saldo em anos. Né? Então, ele traz assim, olha, ao longo do ano, isso vai dar em torno de 1.628. Na B, na máquina automatizada, né, é praticamente o dobro, R$ 3.116. E todos os dois estão no período de 10 anos. Então, aqui ele mostrou o fluxo, ó, que a gente pode visualizar, do ano 1 até o ano 10, do projeto A e do projeto B. Aí diz assim, ó, as duas alternativas apresentam a TIR maior do que a taxa mínima de atratividade. Deixa eu só ver, vamos botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui numa planilha, deixa eu pegar a planilha aqui, só para a gente visualizar o que a gente está conversando. Beleza. Eu pensei que eu estava com a... Eu vou digitar aqui, porque eu pensei que eu tinha ela montadinha aqui, mas eu não tenho ela aqui, nessa planilha. Deixa eu colocar aqui, ó. 20 mil negativo. O outro investimento, 10 mil. Depois o retorno, né? 3.116 e no outro 1.628. E isso repete durante os 10 anos. Ó, deu bem certinho, botei 10 ali. 10 anos, 10 anos. Aqui. Esse aqui eu vou apagar, que não tem nada a ver. Aqui também apaga. Aqui eu tenho que só ver se a fórmula está certa. Ó, tá faltando um período aqui. É o B12 mais 12, beleza. Acho que eu vou arrastar.
Será que vai dar para arrastar? Deu sim. E a TIR é aqui até o outro número aqui, beleza. Agora sim. Ah, aqui está faltando sinal. Beleza. Olha, senhores, fiz de uma forma rápida, né? O que eu tenho aqui, ó? Só para ver se a fórmula está certa, a gente pode visualizar em conjunto. Ó, só aproveitando para digitar, que é o seguinte, ó. Eu tenho a taxa, né? 6%. Máquina A tem um investimento de 20 mil. Máquina B, investimento de 10 mil. O fluxo do momento 0 até o momento 10. Quanto que é esse fluxo? E daí, quero o valor presente líquido, certo? Ele considerou ali, ó, todo o fluxo, ó, do B3 até o B12 e somou o B2, né? 9, ele calculou ali. Então, o que aconteceu, ó? Os dois projetos, vamos dar uma visualizada aqui em conjunto. Os dois projetos são viáveis, né? Ó, os dois projetos, eles são viáveis, né? O que acontece? Vejam o seguinte, eles não têm o mesmo valor. A pessoa investe 10 mil a mais, né? Qual que tem a maior taxa interna de retorno? O que tem a maior taxa interna de retorno é o B, beleza? Qual que tem o maior VPL? O que tem o maior VPL é o A. Aí o cara vai dizer assim, professor, mas assim, ó, veja bem, o cara pagou o dobro pela máquina. E também tem o seguinte, a ideia é que a máquina, o cara tem uma produção, ele tem uma quantidade de produção. Então, tanto a máquina A quanto a máquina B vai servir. Só que uma vai usar mais mão de obra, né? E a outra vai custar mais caro no início, né? A pessoa não é uma situação assim, compra duas máquinas B e dá o dobro do valor presente líquido. Não. O que ele tem de demanda é para comprar uma ou outra. A grande ideia é, vale a pena pagar 10 mil a mais? Vale a pena pagar 10 mil a mais? Né? Então, é isso que a gente vai visualizar. Aí a pessoa pegou, jogou na planilha e deu respostas diferentes. Se for pelo VPL, vai ser a alternativa A, e se for pela TIR, é a alternativa B. Vamos ver o seguinte, vamos ver o que diz o nosso material, ali, a nossa apresentação. Já que a gente está trabalhando e aprendendo sobre o tema, né? Nossa apresentação diz assim, as duas alternativas têm a taxa interna de retorno maior do que o custo, beleza. Então, as duas são atrativas. A alternativa B apresenta uma taxa melhor, 10%, beleza. Porém, só será possível tomar uma decisão após conhecer o que seria feito com a diferença. Como assim? Tipo assim, os 10 mil, né? Então, só é possível tomar uma decisão após conhecer o que seria feito com a diferença dos investimentos e o que será feito com as parcelas que retornarão desde o primeiro até o 10º ano. Esse é o problema do reinvestimento. Então, vamos lá. Ó, se a gente for observar pelo valor presente líquido, o de A é melhor. Aí tem um impasse. Pela taxa interna de retorno é um, pelo valor presente líquido é outro, né? Então, como é que a gente faz? A gente calcula a diferença entre um e outro, que é o que ele está mostrando aqui. Vamos descobrir o que acontece. Ele diz o seguinte, ó. Aqui, a pessoa fez um investimento de 10 mil reais a mais. Então, eu pego um aqui, ó, e o B, e subtraio o outro, beleza? Ele fez um investimento de 10 mil a mais. Então, vamos fazer assim, ó. Né? A menos o B, para ver quanto é que daria. Para ver o que pode ser feito com esse dinheiro e se compensa ele fazer esse investimento ali. A mesma coisa eu posso arrastar tudo aqui, né? Como assim, professor? Arrastar tudo. Simples. Eu peguei, ó, 3.116, ó, quer ver? Vou apagar aqui, ó. Eu peguei 3.116, que é, né, menos 1.628, ou seja, descobri a diferença entre um investimento e outro.
E dessas informações aqui, a pessoa investe 10 mil a mais, só que ele tem um retorno de 1.488, ele investe 10 mil a mais, só que ele tem um retorno de 1.488, eu vou calcular o VPL a TIR só para ver o que aparece. Então vamos botar aqui, ó. Para quem, né, quem às vezes a pessoa, pessoa, como é que faz ali as fórmulas, né? Dá para puxar aqui. Na verdade, estava louco para arrastar também, mas vai que alguém perdeu uma aula ali, quer dar uma acompanhada com a gente. Ó, vem aqui em função, valor presente líquido, a taxa. Taxa 6%. O valor do 1 até o final. Deixa eu só acessar, permitir aqui o acesso do Ronaldo. Aí, ó, do 1 até o final. Deixa eu apagar porque ele pegou a informação ali. Do 1 até aqui, ó, até o momento 10, beleza? Vou dar um OK e depois eu vou fazer aquela soma que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que pegar aqui, ó, e somar mais o valor do investimento, porque ele não considera o valor do momento zero. Beleza. E assim eu posso fazer o cálculo da TIR também, ó. Venho aqui e digito. Né? Digito não, boto aqui melhor, né? Já que já até apitou. Taxa interna de retorno. Vamos ver se eu apertei no botão certo. Acho que sim. Só seleciono todo o fluxo. Até o ano 10. O que ele me disse? Ele me disse o seguinte, ó. Que se vale a pena investir, né? O que ele me mostrou é que a diferença dá um resultado positivo. Vamos ver o que diz o material. O que significa isso que o material quer dizer? Beleza, ele calculou aqui, ele arredondou, né? E daí ele diz assim, ó, o investimento de A menos B é chamado de investimento incremental, né? É um investimento incremental. E ele tem uma taxa interna de retorno positiva. Se a empresa optasse por B, ela teria que aplicar a diferença num investimento que rendesse no mínimo, né? Aqui é 8%, mas a gente viu 7,97%, praticamente 8%, né? Só para vocês entenderem, é o mesmo valor que a gente está falando, 7,97%, 8%. Então, se a empresa optasse por comprar uma máquina, semi-automática, pagar só 10 mil, ela deveria pegar esse investimento de 10 mil que sobrou, que ela deixou de comprar a máquina automática, e investir em algo que tivesse um retorno, né, superior a isso, né, que rendesse no mínimo 8%, para que daí, então, se igualasse com o projeto A. Como se supõe que a empresa só possui a alternativa de aplicar a um custo de 6%, lembra quando a gente aprendeu? Quanto é que o investidor quer? O investidor quer tanto de retorno. Se você tem projetos que dão um retorno maior do que isso, vale a pena investir. Né? Se não, então a resposta é, se o custo de capital é 6, a gente fez o cálculo, olhem só, nós fizemos o cálculo, e a resposta deu que pagar a mais 10 mil, e se a gente calculasse a diferença, mesmo assim, a taxa interna de retorno daria, né? A taxa interna de retorno demonstraria que o projeto A é mais vantajoso, você faz investimento do A, tá? Caso contrário, né, se você tem algum outro tipo de investimento, que às vezes a empresa tem, ela tem vários investimentos, ela tem um outro que pode agregar mais, né? Aí a conversa mudaria. Quero aproveitar, acho que eu vou seguir o material, ver se ele já vai mostrar aqui sobre o assunto, que a gente vai ver mais uma coisa. O exercício apresentado anteriormente pode ser mais visualizado através do gráfico. Beleza. Professor, não entendi esse gráfico. Aqui é gráfico que eu fiz em linhas retas, tá? Só para ficar fácil para visualizar. Mas assim, ó, eu não entendi, as linhas se cruzam, professor. Como assim? Olhem só o seguinte. Tá vendo a taxa interna de retorno de B? Estão vendo aqui o retorno de cada um, né? Lembram que se a taxa interna de retorno se igualar, né? O que é o cálculo da taxa interna de retorno? Quando eu boto aquela taxa, o investimento vai tender a, né, a zerar. Aqui, o que a gente está começando a brincar é fazer o seguinte, ó. Vamos botar essa taxa como sendo a taxa interna de retorno do investimento incremental como sendo o custo de oportunidade.
Olhem aqui embaixo o que aconteceu. Retorno do investimento A, 940,86. Retorno do investimento B, 940,86. Valor presente líquido, claro, porque eu igualei a taxa, tá vendo? Ó, a taxa, aqui é 7,98, né, só porque ele arredondou. Ó, a taxa se equivale ele descobriu a TIR, né? Ele descobriu qual que era a TIR que igualava o projeto a zero. Ou seja, 10 mil com um fluxo de 1.488 não vai dar valor presente líquido, não vai dar nem lucro nem prejuízo, beleza? E o que é interessante é que os projetos se igualaram. Então, olhem o seguinte, quanto que era a taxa? 6. Qual que é o mais vantajoso? É o A, pelo VPL, que a gente falou que entre escolher entre um critério e outro, a gente utiliza o VPL. Se o projeto fosse um custo de capital não vai poder ser superior a 10, mas se ele fosse, ó, olhem ali, 7,97. Olha quanto que é o do A. Retorno de A é 9. Vamos supor que fosse 8,5. Ó, 8,5. 8,5, o cara vai dizer, o projeto A é 9. O projeto A, será que ele vai ser mais vantajoso? Vamos botar 8,5 aqui na calculadora, no Excel. Não ficou. O projeto B é mais vantajoso, né? Mesma coisa se eu botar 9, né? Se eu botar 9 ali, ó, como o 9 foi arredondado, ainda deu negativo. Se eu botar 8,3, o projeto B é mais vantajoso. Se eu botar 7,5, o projeto A é mais vantajoso. Como assim, professor? Beleza, a gente acabou de ver, né? O que ele fez foi o seguinte, ó. Ele achou um ponto. Esse valor do investimento incremental, ele localiza justamente o ponto onde as linhas se cruzam entre o projeto A e o projeto B. Então, nessa taxa interna de retorno aqui, tanto faz investir no A e no B. E vejam que não é nem a TIR de A, nem a TIR de B. Né? É claro. Por exemplo, assim, ó, se aqui eu botasse uma taxa de 10,5, daria os dois negativos. Por quê? Porque nenhum dos dois projetos tem um retorno ali suficientemente capaz para arcar, né, com investimento. É claro que como o projeto A dá um retorno menor, ele vai ter, né, um resultado pior do que o B, tá? Então, vejam que interessante, se botar 8,5, como a gente viu que essa diferença aqui é 7,97, ou melhor, o ponto é 7,97, o projeto B, ele é mais interessante, legal? Isso que eu estou comentando com vocês, de forma geral, né, não é apresentado. Às vezes as pessoas aprendem a calcular de um investimento de outro e nunca chegam nesse ponto, tá? Por isso que eu quis trazer, é bem interessante, né, que vocês tenham essa noção a respeito de um projeto incremental, até quanto, porque na vida, às vezes você tem, né, mesma coisa em direito, mesma coisa em contabilidade, para tudo na vida, né? Os problemas que a gente traz, geralmente são bem simples, né? Então, o acadêmico de direito tem que pegar e fazer uma petição inicial, um caso bem tranquilo, né? A pessoa se separou, é uma questão de inventário, é um problema trabalhista, daí, né? Agora, na prática, cara, é que nem na contabilidade, né? O cara aprende a respeito do princípio da entidade, aí fala assim, olha, o empresário, princípio da entidade. Aí quando o cliente, ele chega com a documentação, aí você fala assim, é uma confusão aqui, pessoa física, pessoa jurídica gigante. Né? Já tá aí, e isso a faculdade já me disse, Mas deixa eu perguntar uma coisa, e os documentos? Aí você descobre que o cara não tem documento nenhum, faz tudo atravessado, nunca pede, né? Tive uma situação agora recente que tinha que justamente ter ali os registros, né? Aí o empresário não tem nada, né? E daí é que daí começa a brincadeira boa, né? Então aqui da mesma forma quis mostrar um pouco mais detalhado para vocês, né, a respeito da ideia do investimento incremental. Vou seguir a nossa apresentação com mais algumas telas e depois eu vou querer, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer para a gente fazer um cálculo já agora, melhor. Vamos fazer um cálculo já agora para ver que resultado daria. Deixa eu abrir aqui na apresentação. Eu vou puxar, esse é do nosso primeiro material.
que eu já trouxe aqui uma questão, ó, deixa eu botar ele para apresentar também. Ah, já está mostrando na tela, beleza. Senhores, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho, podem fazer tanto no Excel quanto na calculadora, tá? Lembrando que na calculadora, deixa eu ver onde é que está aquele programa bem bacana que foi me recomendado na aula passada. Deixa eu ver onde é que está na minha máquina, digo, né? Vamos ver se está como HP ou se ele tem outro nome. Não, ele tem outro nome. Beleza, eu vou localizar onde é que foi. Aliás, ele está no download. Bem, enfim, nesse meio tempo, enquanto eu deixo... Ah, fina. Obrigado, João. Não. Eu vou abrir... Deixa eu ver... Agora o cara ficou... Vai querer abrir, né? Vou abrir ele aqui, ó. Como meu computador tem muita coisa, ele fica pegando ali, tem nos downloads, né? Que eu me lembro que eu estava outro dia mexendo ali. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu já abrir já. Só pegar o arquivo executável aqui. Já vai abrir. Beleza. Então, assim, ó, lembrando, né, que se for feito na calculadora HP, você tem a possibilidade de apertar a função NJ. Então, você vai lançar, por exemplo, o primeiro valor do primeiro fluxo, 40 mil, e daí você vai dizer quantas vezes ele aparece. Aqui, ele quer fazer o seguinte, ó, isso é um fluxo anual líquido, ou seja, todo ano tem esse fluxo de 40 mil. Então, é 40 mil no ano 1, 40 mil no ano 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então, você vai colocar ele ao longo, né, de cada um dos anos. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Tá? E o que eu queria mostrar era aqui, ó, que daí você lança o primeiro valor como CFJ e daí você aperta 10 GNJ, para dizer que ele vai repetir 10 vezes, tá bom? Aí depois basta perguntar, né, qual que é o... botar a taxa, né, perguntar qual que é o valor presente líquido e qual que é a taxa interna de retorno. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho para que vocês calculem, ó, ele diz do projeto A, do projeto B, e daí ele diz B menos o A, porque o B é maior, né? Então, B menos o A. Vou dar um tempinho para que vocês calculem e vamos fazer assim, ó, às 8h03, a gente vai fazer a correção em conjunto. Vou parar a gravação, 8h03 a gente faz a correção, e daí a gente conversa mais um pouquinho. Obrigado, Gustavo.